Constantemente somos desafiados a abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Mas afinal, o que é abrir o coração? Inclusive, eu falo muito disso por aqui. Nessa dopamina, eu tenho certeza que você vai entender como de fato ter um coração aberto. Então fique nela porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, conquistadoras e conquistadores, sejam muito bem-vindos a mais uma dopamina e parabéns para você que chegou até aqui, completou essa semana com os nossos devocionais, as nossas dopaminas. Quem aí assistiu todas as dopaminas? Coloca nos comentários. Tem sido uma bênção poder compartilhar com vocês a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, poder ver o quanto ela tem transformado vidas, tem direcionado, tem trazido clareza, respostas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então, você que está aí terminando a sua semana, eu quero te convidar a realmente ter esse nosso momento de devocional para que você possa terminar este dia, essa semana, sabendo se posicionar, principalmente com o coração aberto. Eu sempre falo aqui, abra o seu coração, mas afinal, o que é abrir o coração? Muitas vezes nós achamos que abrir o coração é apenas estar aqui, escutando a palavra. Mas tem algo muito mais profundo nisso e hoje eu quero dividir com você. Então faça como eu sempre oriento aqui. Venha com o coração aberto e também praticando o OPA, ouvir, pensar e agir. Com essas estratégias você vai sair daqui transformada com esta palavra que Deus vai falar comigo e com você. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder a nossa programação, porque de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, estamos juntas aqui nas nossas dopaminas, que são os devocionais diários. E também aos sábados, às 10 horas da manhã, temos o ponto de acesso e eu te espero amanhã, hein? Nós vamos continuar estudando o fruto do Espírito, as características, na verdade, que o fruto do Espírito carrega, e amanhã vamos falar de mais uma característica que você não pode ficar de fora. Então já põe na sua agenda, já avisa todo mundo, para você ter esse nosso tempo de estudo e vivermos essa transformação que a palavra de Deus nos dá. O conhecimento e a sabedoria é o maior tesouro que nós podemos adquirir, então invista o seu tempo nisso. E você, conquistadora, que ainda não está na escola da sabedoria, que não está por dentro de tudo que nós estamos fazendo, você está perdendo a oportunidade de fazer parte da minha mentoria em grupo que está aberta. E se você está ouvindo agora, você pode correr aqui na descrição do vídeo e conferir as informações para que você seja uma das nossas alunas na mentoria em grupo. É uma mentoria que tem transformado vidas. Vocês viram aí alguns depoimentos de conquistadoras que passam pela mentoria, seja individual, em grupo, mas que tem sido transformado e você pode ter essa oportunidade. Se você deseja, de fato, viver uma virada de chave na sua vida, recalcular a rota, trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sabedoria, o seu posicionamento, a mentoria é para você e você não pode perder essa oportunidade. Então corre aqui na descrição do vídeo, confira lá, como que é a informação, o que nós vamos abordar na nossa mentoria e não fique de fora dessa super oportunidade que não é sempre que a gente tem. Então não perca essa chance, tá bom? E também esteja dentro da Escola da Sabedoria para receber os resumos dos nossos devocionais, os materiais do ponto de acesso e também conseguir participar de alguns treinamentos gratuitos que nós temos disponibilizado por lá. E aí, você vai ficar de fora, né? Então já se programa para você não ficar de fora e aproveite todas essas oportunidades. E hoje eu quero realmente dividir uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está queimando de fato o meu coração, e eu tenho certeza que vai falar muito com você, vai falar profundamente ao seu coração. Então, para a gente já iniciar aqui a nossa dopamina, o nosso devocional do dia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, e nós vamos ler o que está escrito no capítulo 16. São 3 versos que nós vamos ler, mas são 3 versos que vão mudar a sua maneira de pensar e também a forma como o seu coração está ou não aberto para aquilo que Deus está falando. Então, eu quero até te perguntar, você acha que seu coração hoje é aberto para o que Deus está falando? E aí? Qual é a sua percepção sobre isso? Talvez você diga, sim, se eu estou aqui ouvindo é porque meu coração é aberto. Será mesmo?
Bom, hoje você vai entender o que é realmente ter um coração aberto, porque através desse exemplo que nós vamos ler juntas, nós vamos perceber o quanto a palavra de Deus nos mostra a importância de termos um coração disponível à voz de Deus. Então, agora que você abriu sua Bíblia aí em Atos, capítulo 16, eu quero te convidar a ler comigo alguns versos a partir do verso 13, tá? Então, versículo 13 em diante do capítulo 16 de Atos é o que nós vamos fazer a nossa leitura. A palavra de Deus diz assim: No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como o de sua casa, ela convidou, dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Bom, vemos aqui o relato, um breve relato, um curto relato, sobre uma das viagens missionárias de Paulo e Silas. Agora eles estavam na cidade de Filipos e ali eles encontram algumas mulheres à beira de um rio. E essas mulheres, elas estavam ali porque elas tinham um propósito de ter um momento de oração. Então era uma reunião de mulheres, né? Uma reunião de mulheres ali para orar. O famoso círculo de oração aí, será que tem na sua igreja? Bem famoso, né? Quem nunca já ouviu falar do círculo de oração, mulheres que se reúnem para orar, que é uma bênção, né? É um lugar onde as mulheres colocam sua fé em ação. E não é diferente aqui, nós vemos essas mulheres reunidas ali para um período de oração. Então Paulo e Silas chegam ali e eles começam a conversar com aquelas mulheres. E é interessante que através disso podemos aprender algo poderoso e é justamente isso que eu quero dividir com você. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de oração? Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Senhor, a palavra foi lida e o Senhor já está começando a falar comigo e com esta conquistadora ou esse conquistador que me escuta. E eu creio, Pai, que ela não será vazia, ela não sairá, Pai, daqui sem a transformação que a palavra pode gerar no nosso coração. Então, Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento, como canal, como fonte de transformação. Que o Senhor possa, Pai, realmente guiar as minhas palavras, falar através de mim, para que as pessoas que precisam sejam alcançadas com esta palavra. Então, tira, Pai, tudo que pode impedir o fluir, a tua graça, a tua presença e coloque, Senhor, tudo que pertence a ti, tudo que agrada o teu coração. E que assim, Pai, possamos sair daqui transformados e renovados pela palavra que vem do seu coração diretamente para o nosso coração. Assim eu oro e glorifico a ti em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, a gente já leu o texto, nós já entendemos um pouco ali do contexto que estava acontecendo, e é interessante que quando eu lia essa passagem, me chamou a atenção justamente o que está escrito no verso 14. E essa passagem, no verso 14, me chamou muito a atenção, que diz assim: Uma das que ouviram, né, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Esta mulher, Lídia, que a Bíblia cita, ela estava ali com as outras mulheres, ouvindo a mesma mensagem. Pois tem um detalhe que é crucial aqui. Mesmo que as outras estivessem ouvindo a mesma mensagem, as outras não estavam com o coração aberto, como Lídia estava. E essa é a demonstração que muitas vezes podemos estar sim num ambiente da palavra, num ambiente onde Deus está falando, podemos estar sim num lugar onde aquilo que nós precisamos está sendo ministrado, mas se nós não tivermos um coração aberto, nós não receberemos a mensagem e não seremos transformados. O que me chama a atenção é que Lídia, entre aquelas mulheres que estavam ali, a Bíblia não fala quantas, ela abriu o coração. Ela estava ouvindo. Lembra do que eu sempre falo aqui? Ouvir, pensar e agir? Ela não só ouviu,
mas ela pensou naquilo que estava sendo ministrado, e ao pensar naquilo que estava sendo ministrado, o coração dela se abriu, e consequentemente ela começou a agir conforme a instrução que Paulo pregava, que Paulo trazia através da palavra. Olha que poderoso e olha que demonstração maravilhosa de quando nós realmente abrimos o nosso coração. Quando nós temos um coração aberto à palavra de Deus, nós não apenas escutamos, mas nós passamos a ouvir. Porque escutar todo mundo pode escutar, mas ouvir apenas aqueles que realmente se interessam pelo que está sendo dito. Existem muitas pessoas que vão escutar mensagens e vão escutar palavras, vão escutar louvores, conselhos, seja o que for, mas nada disso que elas escutam estão transformando realmente os corações. Por que não transforma o coração dessas pessoas? Porque elas só estão escutando. São apenas pessoas que estão ali recebendo, mas não estão fazendo nada com o que está sendo recebido. Não abrem um coração, ou seja, não abrem a mente, não pensam no que está ouvindo, não deixam aquilo criar raízes, não procuram se aprofundar, não procuram entender de fato o que está sendo compartilhado. Mas essa mulher, ela era uma mulher que temia a Deus. Isso me chama a atenção porque fala que ela já temia a Deus antes mesmo de ouvir a mensagem de Paulo. A Bíblia não diz que ela passou a temer a Deus depois que ouviu a palavra. Na verdade, ela já temia Deus e quando ela ouviu a palavra que Paulo trouxe, aí ela teve ainda mais fé e o coração dela se abriu. Preste atenção nesse detalhe que isso aqui é crucial. Hoje em dia, existem muitas pessoas que se dizem temente a Deus, mas na verdade elas são mais fiéis a uma religião, a uma religiosidade, a regras, a leis, mas elas não são fiéis a Deus. Há uma grande diferença entre você ser fiel a regras, liturgias, coisas impostas, né? E ser fiel a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos abertas àquilo que Ele está falando. Quando nós somos fiéis a Deus, nós não engessamos Deus em uma caixa e dizemos que Ele só pode agir desta forma. Quando você é fiel a Deus, você entende que Deus, Ele pode todas as coisas e que Ele fala comigo e com você de diversas formas. Mas quando nós somos fiéis a apenas uma regra, apenas uma lei, nós engessamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Esta mulher já estava acostumada à lei judaica, e a lei judaica carregava seus costumes, seus hábitos, e ela já estava debaixo desta estrutura. Mas mesmo estando debaixo de uma lei que era determinada, que era direcionada, que ela foi talvez ensinada, essa mulher estava aberta a não ouvir apenas a liturgia, a religião, mas a entender o que Deus estava falando. Isso nos mostra, na verdade, que muitas vezes, ao invés de sermos fiéis a Deus, estamos sendo fiéis a leis, a regras, a liturgias, a homens, mas não a Deus. Quantas pessoas hoje engessam a maneira que Deus fala, engessam a maneira como Deus se demonstra, porque elas acham que Deus tem que sempre agir do mesmo jeito. Porque se Deus não falar comigo desta forma, então não é Deus. E aí as pessoas, elas acham que Deus, ele só tem um jeito de falar, um jeito de trabalhar e uma forma de agir. E isso é a demonstração de que nós estamos engessando, colocando Deus numa caixa, quando na verdade ele não é para estar numa caixa. Essa mulher, ela poderia muito bem se fechar para o ensinamento que Paulo trouxera, porque o que Paulo falava era totalmente diferente do que ela estava acostumada, do que ela foi discipulada ou até mesmo disciplinada a seguir. Essa mulher estava debaixo da lei judaica, mas quando ela abre o coração para ouvir que Paulo dizia sobre a graça, sobre a transformação que vem através de Jesus, essa mulher, ela não se fechou, ela não deixou a religiosidade falar mais alto. Quantas pessoas religiosas, elas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque elas estão mais apegadas à religião, a uma placa de igreja, do que a Deus. E entenda, eu não estou dizendo que isso quer dizer que você tenha que sair ouvindo qualquer coisa, indo para qualquer lugar e frequentar qualquer igreja ou qualquer religião. Não, não é sobre isso. Na verdade, a palavra de Deus é muito clara. Ela já nos dá o lugar onde nós devemos estar, ela nos mostra o caminho que devemos seguir.
Mas, na verdade, essa palavra traz para a gente a consciência de que muitas vezes nós podemos engessar a maneira como Deus fala comigo e com você. Deus, ele fala com a gente, Deus, ele nos instrui de todas as formas, mas às vezes pelos nossos preconceitos, às vezes pela nossa maneira de pensar que Deus impede a gente de experimentar a sua verdadeira forma de falar. Será que hoje você tem tido o seu coração aberto? O seu coração realmente está disponível à voz de Deus? Ou você tem engessado Deus numa caixa? Ah, porque se Deus não fizer assim, então não é Deus. Se Deus não falar desta forma, então não é Deus. Se Deus não agir desse jeito, então não é Deus. Como é que a gente pode colocar Deus em uma caixa e achar que ele só tem uma forma de fazer e de falar? É muito interessante porque Deus falou de maneira profunda ao meu coração. Esta mulher, ela não estava apenas seguindo uma religião ou um ritual. Esta mulher, ela estava com o coração no Senhor. E quando ela estava com o coração no Senhor, esse coração se abriu. Porque quando o nosso coração está em Deus, o nosso coração se abre. A gente ouve a palavra, a gente consegue avaliar a palavra que nós estamos ouvindo. Porque nós conhecemos a palavra da verdade. Conhecer a Bíblia é abrir o seu coração. Estudar a palavra é realmente ter um coração aberto e disponível para aquilo que Deus vai nos ensinar. Mas quando nós temos um coração fechado, queremos tudo mastigado às vezes, não queremos ir atrás de entender, de compreender, não buscamos nos aprofundar em nada e isso só nos afasta do propósito. Então hoje, conquistadora, Deus ele nos chama para a gente parar de ficar colocando ele numa caixa e começar a ter um coração aberto. Quais são as coisas que hoje você não tem experimentado o novo de Deus, não tem ouvido a voz de Deus, porque você está engessando e colocando Deus numa caixa como se ele tivesse que ser só daquela forma. Porque se ele não fizer do jeito que eu falo que tem que ser, não serve, não é Deus, Deus não está falando comigo. Eu passei por isso por muitas vezes. Muitas vezes eu mesma fui uma pessoa que achava que estava com o coração aberto, mas eu não estava, porque eu queria que Deus fizesse do jeito que eu achava, porque eu não aceitava algumas coisas, porque eu achava que aquilo que eu tinha aprendido era a verdade absoluta, quando na verdade Deus estava me mostrando coisas novas, me transformando. Romanos 12:2 fala que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. E renovação da mente não é sempre ficar ali do mesmo jeito. Deus ele quer que a gente avance, que a gente aprofunde, que a gente conheça mais quem Ele é, que a gente deseje mais sobre Ele. Mas quantas pessoas elas estão engessadas em costumes, em hábitos, em rotinas, que não são as que Deus tem colocado, mas que elas aprenderam que tem que ser desta forma, que somente desse jeito funciona, que somente desta forma Deus fala. Está na hora de você abrir seu coração. E abrir o coração é se esvaziar de si mesmo. Quando eu paro para pensar sobre isso, conquistadora, não tem como não pensar nos fariseus, não tem como não pensar nos mestres da lei na época de Jesus. Jesus ele veio revolucionar a maneira de entender a verdadeira mensagem de Deus, trazendo o reino dos céus. E ele veio ensinar como de fato é ser um cristão de verdade, como é ser um filho de Deus. E Jesus ele trouxe ensinamentos que escandalizou muitos daqueles religiosos, muitos daqueles que se diziam conhecer a palavra. E sabe por quê? Porque o coração deles estava fechado. O coração era fechado porque quando eles ouviam Jesus falar e viam que era às vezes algo que desafiava o que eles sempre acreditaram ou que eles aprenderam a vida toda, não, isso não pode ser verdade. E quantas pessoas hoje estão como os fariseus? Deus está confrontando, Deus está trazendo entendimento novo, Deus está mudando a mente, mas de todos os tempos, todos os momentos ficam sempre questionando: mas será mesmo que é Deus? Mas será mesmo que é isso que Deus quer? Está na hora de você sair deste lugar, o lugar onde você engessa Deus e acha que Ele tem que sempre ser do mesmo jeito ou fazer conforme a sua percepção. Então, se hoje você entendeu que você precisa realmente abrir seu coração e não deixar mais com que padrões ou hábitos, costumes que você aprendeu sua vida inteira venha engessar você, é hora de você se posicionar.
Porque quando nós nos posicionamos e não aceitamos a realidade que foi imposta a nós, ou até questionamos os conhecimentos, os ensinamentos. Eu sempre falo para vocês aqui, não só assistirem a dopamina ou ficarem escutando, mas que vocês acompanhem na Bíblia, que vocês anotem, porque quando vocês agem dessa forma, vocês também conseguem entender aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, e consequentemente o seu coração vai se abrir para o Senhor. Essas mulheres estavam ali na beira do rio para um momento de oração, mas enquanto elas ouviam, Lídia abriu o coração. Lídia teve um coração desejoso em conhecer mais a Deus, em querer realmente viver esse projeto que vinha de Paulo ensinando cada uma delas, a ponto dela mesma dizer: olha, agora veja se eu realmente sou uma cristã de verdade. Se eu for, venham para minha casa, fiquem na minha casa. Porque ela entendeu que a transformação de caráter vem quando a gente de fato entende qual é o propósito que Deus tem e quando nós também abrimos o nosso coração. Não há transformação de caráter, não há novidade, transformação de vida sem que seu coração esteja aberto. E aí? Você não acha que está na hora de abrir seu coração, esvaziar todos os seus preconceitos, os seus pensamentos, tudo que tem te prendido nos mesmos lugares? Deus está te chamando hoje para sair disso e começar a abrir o seu coração. Então agora, vamos para a nossa lição prática do dia? Bom, conquistadoras, a nossa lição prática do dia, na verdade, é realmente fazer você entender aquilo que Deus está falando com você através desta dopamina. E por isso eu também gostaria de te fazer algumas perguntas que é importante que você pare para pensar, porque é isso que vai fazer você entender onde você pode ajustar para que você realmente não fique paralisada por conta das circunstâncias que às vezes não estão compatíveis com o que você aprendeu, mas que o seu coração aberto trouxe para você uma nova visão. Então, quais são as barreiras que você tem colocado no seu coração que impede você de abrir ele para Deus falar com você? Talvez hoje a sua barreira é porque você já teve traumas, coisas que aconteceram e hoje você sente medo de ouvir a voz de Deus ou até mesmo de se aprofundar mais nisso. Eu não sei quais são as barreiras que você criou que têm impedido você de realmente viver algo novo. Talvez hoje você está machucada por conta de sofrimentos que você teve em outras igrejas, em outros lugares, e você fechou o teu coração para estar em uma igreja. E isso está impedindo você de ser abençoada na comunidade de fé, porque a Bíblia nos instrui que nós precisamos estar numa comunidade de fé. Talvez hoje você se fechou para ensinamentos que podem te ajudar a melhorar o seu comportamento, a sua mente. Quantas pessoas estão fechadas, bloqueadas para mentorias, treinamentos, estão fechadas também para até mesmo fazer terapias, porque elas acreditam que isso não é de Deus, porque ouviram a vida inteira dizendo que cuidar da mente é realmente tirar Deus de cena, quando na verdade não. Nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito e que muitas vezes aquilo que você acha que é espiritual, na verdade está no campo das suas emoções. E quando você acha que é sua emoção, pode estar no campo do espiritual, então por isso que você precisa conhecer todas as coisas. Mas às vezes os preconceitos que você tem aí têm impedido você de aprender isso. Então por isso que eu te pergunto, quais são as barreiras? Está na hora de quebrar estas barreiras, está na hora de colocar diante de Deus e começar a agir para que elas não venham te impedir. Está na hora de você se esvaziar de si mesma e começar a viver o novo que Deus tem para você. E aí, você topa fazer esse desafio, se esvaziar e deixar Deus te mostrar a direção? Então, se você entendeu que essa dopamina é para você, agora é hora de você se preparar para o dia. Você vai pôr em prática tudo que você aprendeu aqui, mas pronta para o seu dia, vestida como uma conquistadora, pronta realmente para mudar as perspectivas do seu dia. Existem muitas pessoas que inclusive não estão com o coração aberto para isso, você sabia? Elas ouvem a direção de Deus, mas na hora de viver o dia delas, elas estão fechadas, estão de qualquer jeito, não encaram o dia realmente crendo naquilo que ouviram, naquilo que foi ministradas, e aí mesmo
escutando a palavra não gera transformação. Mas eu espero que essa dopamina possa te desafiar a sair deste lugar e a começar a se posicionar como uma conquistadora e a fazer com que essa palavra seja verdade na sua vida, se preparando para o dia. Combinado? Então, se você está pronta para o dia, coloca nos comentários pronta para o dia. E não se esqueça do Open, ouvir, pensar e agir. E eu te espero amanhã no nosso ponto de acesso. Um grande beijo e tchau, tchau!